Você já pensou na possibilidade do Sanji ter mais um irmão que não foi revelado como irmão, mas ele apareceu na série sim, viu? E esse irmão pode vir a despertar o seu fator linhagem igual o Sanji e aparecer na guerra final. Quer entender melhor o que eu tô falando? Então fica comigo aqui. Eu sou o John Ednos e fala, seus otakus, beleza? Vamos entender aqui um pouco mais dessa teoria maluca que eu criei aqui. Gente, eu não sei, apesar que eu criei essa ideia assistindo alguns episódios da Netflix, né? A saga entre Thriller Bark e Sabaody, né? Aquele momento que eles chegam em Sabaody, foi lançado na Netflix ali novos episódios dublados. Eu estava acompanhando e me surgiu essa ideia de que o Duval seja o irmão do Sanji, né? E aí eu não sei se essa teoria até existe, né? Porque nessa época eu assistia o anime, mas eu não acompanhava muito na internet, né? As teorias, vídeos, né? E tudo mais. Então eu não sei se essa teoria já existe, gente. Se essa teoria existe, comenta aí embaixo. Mas vamos lá, deixa eu explicar aqui o porquê que eu acho que o Duval é o irmão esquecido do Sanji, né? Vamos lá. Primeiro, tanto o Ichiji, quanto o Niji, quanto o Sanji, quanto o Yonji, todos eles têm a mesma idade. Atualmente eles têm 21 anos, tá certo? A Reiju, que é a primeira filha, né? Ela tem 24 anos atualmente, né? Então ela é a mais velha de todos, ok? Porém, o Duval tem 25 anos, né? Então ele seria o mais velho atualmente, né? E por isso que a Reiju também não sabe de nada a respeito dele, né? Nenhum dos outros irmãos, porque ele foi o primeiro experimento. Gente, é natural que quando você vai fazer um experimento, ele tenha erros, né? Então, assim, é muito difícil a gente imaginar que o Judge acertou de primeira. Ele com certeza experimentou alguma coisa e errou. Primeiramente, a gente já viu no anime que os Mads, né, que era composto ali pelo Judge, Caesar Clown, Vegapunk e o Queen, né? Esses são os que apareceram no anime, né? Então vou ficar só com esses aqui, para quem não está acompanhando o mangá. Né? Esses quatro aqui faziam parte dos Mads e já foi revelado no anime, tanto no anime quanto no mangá, né, que que os Mads faziam pesquisas do fator linhagem e da gigantificação, tá certo? Então são dois pontos, e eu citei a gigantificação porque o Duval ele é muito alto. Então, provavelmente, o Judge tentou fazer uma mescla ali do DNA, né? Criar um híbrido entre um ser humano normal e um gigante, né? Então, ele tentou criar um híbrido e nasceu o Duval, que é um ser humano muito alto, né? Obviamente, existem outros personagens que também são bastante altos dentro da série, né? Mas né, a gente vê ali que o Duval ele tem, né, essas características. Outro detalhe, a gente vê também que o Duval, que era até para eu ter falado isso já desde o início do vídeo, mas né, a gente não vê outros personagens com aquela sobrancelha aqui assim, ó, encaracolada, gente. Não tem personagem assim. Os únicos personagens são o Sanji, os seus 3 irmãos e a Reiju, né, que é a sua irmã mais velha. Esses são os únicos personagens em toda a série que tem essa sobrancelha encaracolada. Pelo menos eu não me recordo de nenhum outro. E aí temos o Duval. Porém, né, enquanto o Sanji é encaracolada para cima, pegando a sobrancelha e girando para cima, o Duval ele pega a sobrancelha, sobe e gira para baixo, né? Então possivelmente esse foi um aspecto visível do qual o Judge e a sua equipe científica olhou e falou, essa é uma falha. E aí por isso que ele foi abandonado muito cedo, né? Então nós temos ali a história, o background do Duval, né? Ele foi abandonado muito cedo, né? Ainda bebê, numa ilha da Grand Line. Gente, não é nenhum
nenhuma surpresa a gente imaginar que o Judge abandonaria um filho, né? Porque o Judge não tem esse amor paterno, né? Ele apenas quer construir máquinas, né? Máquinas de guerra, biológicas, né? Na realidade, eu acho que ele tem um desejo em perpetuar a espécie, né? Aumentar a prole dele, né? Dar continuidade à existência dele, porém ele não vê sentido nessa questão de ter filhos e tal, então ele quer dar continuidade à existência dele, tendo filhos, porém ele quer converter esses filhos em máquinas de guerra, né? Em armas biológicas, né? Armas biológicas, eu acho que é mais doença, né? Não sei, gente, tô confuso. Mas enfim, é isso que ele quer fazer, né? Então assim, então vamos lá, vamos tentar traçar aqui uma linha do tempo. A gente vê o Judge, né? O Judge provavelmente fez o seu primeiro experimento e aí nasceu o Duval. E aí o Duval era claramente, por conta da sua sobrancelha, uma falha. Então ele foi, né, rejeitado muito cedo. E aí, né, ele possivelmente foi uma tentativa de criar um filho utilizando o fator linhagem e a gigantificação. Porém, né, ele teve esse problema ainda porque o Duval nasceu muito sentimental, né? Inclusive, o Duval, ele tem sentimentos muito aflorados. A princípio, ele odiou muito o Sandy instantaneamente, né? Inclusive, o Sandy fala, se você estava achando ruim que estava sendo perseguido, era só você cortar o cabelo e deixar a barba crescer. E aí ele, né, ele toma aquele susto, né, porque ele é tão sentimental que ele não consegue não consegue ouvir a voz da razão, né? Pô, poderia simplesmente pensar aqui um pouco e achar uma solução, mas os sentimentos dele tomam conta, né, até do raciocínio lógico dele. Então ele simplesmente odiou muito o Sandy logo de cara, né? E aí depois ele passou a admirar o Sandy demais e fazer tudo que o Sandy pede, né? Então assim, você vê que ele, né, passa de um ponto para outro muito rápido e geralmente é sempre tudo muito extremo, né? Então assim, o Duval, ele teve esse problema, provavelmente o Judge estava tentando criar um filho que não tivesse sentimentos e aí ele errou, né? E aí o que acontece? A gente vê ele, possivelmente, houve uma conversa ali no backstage, né, entre os cientistas, eles estavam falando que o Duval foi uma falha, eles largaram, né, inclusive eles deixaram, provavelmente algum dos capangas que foi deixar ele em alguma ilha da Grand Line, né, possivelmente procurou uma pessoa que tivesse um rosto semelhante ao Duval, para parecer que realmente é filho daquela pessoa, né? Então, assim, a gente vê no background lá, na história de background, o Duval como bebê chorando muito. E uma pessoa, né, que eu acho que é uma mulher, né, não dá para ter certeza, mas eu acho que é uma mulher segurando ele com um sorriso no rosto, né? Então, possivelmente, era uma mulher que queria ter um filho, né? E aí ela não, talvez por algum motivo, não conseguia ter um filho. E aí ela adotou o Duval e ficou muito feliz com isso, né? E por isso que a gente vê aquela história de background, o Duval chorando muito e uma mulher olhando para ele sorrindo, né? Então ele estava chorando porque ele estava sendo abandonado, ele queria a mãe de verdade, né? Ele não queria estar com aquela mulher ali, né? Então assim, enfim, aí nós temos o Duval sendo abandonado, né? A mãe do Sandy, que é, né, ela passou por esse trauma, foi um choque muito grande para ela, e aí ela, né, começou a rejeitar toda essa pesquisa, todas essas tentativas de transformar, né, criar filhos como se fossem máquinas de guerra, né? Então assim, ela começou a rejeitar tudo isso, e aí possivelmente veio a Reiju, né? E aí passou uns 4 anos, né? E aí ela começou a ficar mais relutante, né? Por isso que existe uma diferença de idade muito grande entre a Reiju e os 4 outros irmãos, ok? E aí nós temos, possivelmente, né, a mãe do Sandy, ela, a Sora, né? Ela
ouviu no background alguém falando ali e pegou uma conversa meio que sem contexto. Então, possivelmente, né, a conversa entre o cientista era que uma droga X, que eu não sei o nome, vou chamar de droga X, ok? A droga X, ela foi a responsável pela falha, né? Mas a falha, possivelmente, que eles estavam falando, era a falha dos sentimentos, que eles não queriam que tivesse, né? E aí ela achou que a falha que a droga interrompeu, né? Ela influenciou, ela achou que poderia interferir no fator linhagem, o que não foi, né? Então ela começou a tomar essa droga, né, de forma errada, o que fez ela adoecer depois. E aí quando, né, ela foi gerar os quadrigêmeos, né, tanto o Ichiji quanto o Niji, Sanji e o Yonji, né, quando ela foi gerar esses, ela começou a tomar a droga achando que isso iria interferir no fator linhagem, mas não interferiu. Apenas fez com que um desses filhos, que é o Sanji, tivesse sentimentos, né? Porque os demais não têm. Os demais agem pela pura lógica. Apenas o Sanji tem os sentimentos dele, né? Então a droga interferiu apenas nisso. Porém, né, inclusive tem muita gente que atribui o despertar do Sanji com o uso do Red Suit, né, do Red Suit, mas não é. Eu acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que o que fez ele despertar foi o controle das emoções. Ele estava no momento em que ele precisou controlar as emoções dele, né? Principalmente tem aquela questão da mulher e ele estava ali muito... Ele estava ali passando por um momento, né, em que ele achou que atacou uma mulher e tal. Então ele estava no momento que ele precisou conter as emoções dele, e quando ele conteve as emoções, ele despertou, né, o seu fator linhagem, tá certo? Então eu creio que seja esse o ponto-chave do despertar do Sanji, não o Red Suit, ok? Talvez o Red Suit tenha Raid Suit, né? Não Raid. Raid Suit tenha sido uma forma de ajudar ele a controlar as emoções. Mas o que faz realmente despertar é o controle das emoções, ok? E aí o Duval também pode ser a mesma coisa, né? Porém o Duval vai ter uma dificuldade muito maior, porque ele é muito mais explosivo em relação às suas emoções. Então, para ele controlar suas emoções e despertar o seu fator linhagem, possivelmente ele vai ter muita dificuldade. Mas é possível que ele consiga. Ele pode conseguir despertar o seu fator linhagem e, de repente, ajudar os Mugiwaras aí na guerra final. Já pensou? Ele, né, ele seria o Sanji, né, um segundo Sanji aí no grupo, né? Não assim, não que eu acho que ele vai entrar pro Chapéu de Palha, né? Mas imagine ele e o Sanji, os dois ali lutando lado a lado, né? Com seu fator linhagem desperto, né? Com uma velocidade incrível, com uma resistência muito grande. Imagina só, vai ser muito louco isso, né? Eu espero que eu espero que isso venha a acontecer, gente. Eu não sei se eu viajei na maionese, eu também não sei se essa teoria aí já existe, gente. Qualquer coisa deixa aí nos comentários se você concorda, se você discorda, se você tem algo mais a acrescentar, né? Então deixa aí nos comentários que eu quero saber. E deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí, compartilha com todo mundo, compartilha até com o mendigo na rua, compartilha aí, beleza? Então é isso aí, falou!